conduzida com todo carinho, para que a gente possa trazer assuntos que sejam importantes para o RH e para a gestão de pessoas, para facilitar toda essa questão da transformação digital, né? A gente acabou de fazer, por conta da pandemia, do Covid e tudo, dos isolamentos, né? A gente fez uma transformação digital a fórceps, né? E algumas pessoas estavam mais preparadas, outras... Mas, com certeza, essa semana ela é bem importante para poder estar ajudando a alinhar e a esclarecer vários assuntos que são relevantes e várias questões que são de interesse para o RH e para a gestão de pessoas. Então, queria muito agradecer a presença de todos. Queria, em nome da BRH São Paulo, agradecer principalmente a Maria Augusta Rufino. Ela é uma pessoa da nossa autoestima, ela sempre tem feito parceria conosco e não podia deixar de estar conosco nesse dia. Muito obrigada. Vamos estar aqui, ela que vai comandar, né? Então, Maria Augusta, a palavra é sua e eu espero que a gente saia daqui com muito, muito conhecimento sobre design thinking para já aplicar, que é essa a nossa proposta. Muito bom, obrigada, viu, Roberta? Em nome da BRH São Paulo, agradeço a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou de Florianópolis, moro há 6 anos aqui em São Paulo, mas a BRH foi uma entidade que me acolheu muito fortemente. Todo ano a gente faz alguma atividade, eu devo dizer a vocês que eu já estava com saudade dessa aproximação, onde a gente pode trazer, conversar e compartilhar conhecimento. Quando tínhamos a oportunidade de fazer os nossos encontros presenciais na sede, sempre eram muito agradáveis e dali me gerou sempre muitas amizades que eu guardo com muito carinho. Eu acho que aquilo que a gente pode fazer na vida realmente é impactar positivamente a vida das pessoas e é isso que eu tenho feito. Então, nós vamos ter uma dinâmica, vou passar para vocês que nós vamos discutir, conversar o que vem a ser esse pensamento do design thinking, como isso hoje é aplicável em todas as situações que a gente vive e como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia e poder aprender a trabalhar de uma forma colaborativa, né? Então, vou me apresentar aqui, compartilhando a minha tela. Nós estamos aqui com uma pessoa interpretando em Libras, é a primeira vez que eu faço isso num webinar. Estou me sentindo muito feliz e vou facilitar, poder explicar para que ela possa ajudar e a explicar quem está vendo, né? Então, vou primeiro fazer uma apresentação visual aqui a meu respeito. Eu sou mulher, uso um óculos mais ou menos arredondado, tenho um cabelo meio liso, meio crespo, moreno, meu olho é bem castanho, tenho uma pele um pouco mais escura, quando eu pego o sol eu fico bem morena, estou com uma blusa azul, com umas manchas em um tom mais claro de azul, e ao fundo eu tenho uma estante de livros que é verdadeira, não é fake, é meu grande patrimônio, é aquilo que eu gosto. Meus grandes companheiros de vida estão aqui atrás, e fiz agora uma arrumação no início de novembro, que eu estou bem feliz, porque agora eu acho de novo os livros, porque eu tiro tanto de lugar que eu nunca sei como fazer. Então, vamos começar aqui, vou compartilhar essa tela, vou dizer para vocês que depois esse material vai para a BRH, que encaminha os e-mails de vocês, então vocês não precisam se preocupar em ficar dando print screen de tela, que eu libero esse material e, além disso, a gente tem muita outra informação que vocês podem também ter acesso. Então, para quem não me conhece, eu sou uma palestrante, consultora organizacional e gosto muito de facilitar workshops empresariais. Eu trabalho muito com a inovação, meu grande forte, trazendo novas metodologias ágeis, design thinking e essa transformação. Já fui palestrante TEDx, sou professora de várias universidades, como a SPM, a HSM, que é um grande parceiro, onde a gente tem um programa do RH Ágil, sou consultora deles, mentora e ajudo no conteúdo, então eu tenho o HSM como um grande parceiro. Também hoje estou na Fundação Dom Cabral, além disso sou mestre em gestão do conhecimento, já fiz cursos fora do Brasil, cursos de extensão na Duke University e em Berkeley, além de ter ficado também na Espanha. Estou com um livro no Prelo, na Alta Books, que é a Liderança para a Inovação. Eu fiz esse livro
eu reuni esse livro durante a pandemia, coloquei no ar para ser um livro digital e a Alta Books convidou, aí tirei tudo do ar para poder, enfim, deixar com eles somente. Também estou terminando um outro livro agora, chamado A Jornada Ágil, com mais 3 consultores. Esse material pretende ser assim um manual para as pessoas entenderem como aplicar essa jornada ágil, desde a mudança da cultura, passando pelo design thinking. Depois nós entramos o que é Lean Startup, vamos falar de Scrum, OKR, o que vem ser hoje a Lean Management, para poder trazer com muita propriedade, com muito canvas, com muitas dicas para poder as pessoas aplicarem no seu dia a dia. E é isso daí. Além disso, sou coautora do Business Model U, fiz a tradução para o português, a apresentação da edição em português, e um livro que nós fizemos chamado Ferramentas Visuais para Estrategista, que foi um trabalho em sala de aula na SPM, e acho que já tem mais de 10 mil downloads feito, trazendo, a gente fez de forma visual todas as estratégias organizacionais. Além disso, eu tenho um site chamado Maria Augusta Orofino, mariaugusta.com.br, onde eu compartilho tudo que eu sei ali. Né? Então, tem uma aba ali de materiais, tem a minha estante de livro está toda ali, toda semana eu publico um blog no site, faço artigos. Então, quem precisar querer informação, é só entrar sempre ali pelo site que está tudo ali. Então, dito isso, nós vamos conversar hoje o que vem ser essa visão do Design Thinking, como que isso tem alterado. Há 10 anos eu estou trabalhando já com essa abordagem, nós não falamos que isso é uma metodologia, né, mas uma abordagem, principalmente considerando esses profissionais ambidestros que nós precisamos ter hoje nas organizações, onde, de um lado, a gente está trabalhando com eficiência, mas também trabalhando com criatividade e inovação. Não nos cabe tão somente sermos uma coisa só. Somos um avião com 2 turbinas que precisa estar em equilíbrio, entendendo, sim, que me pautar por dados para a tomada de decisão, naquilo que a gente chama organizações data-driven, mas também voltado para as pessoas. Então, quando a gente chama das organizações design-driven, né? E o design thinking traz essa abordagem, essa forma de ver e de encarar como que nós, hoje, resolvemos problemas pautado nas pessoas. Né? Nós estamos aqui numa Associação Brasileira de Recursos Humanos e nunca as pessoas estiveram tão em evidência nas organizações, tão necessárias e tão pontuadas. Quanto mais nós trouxermos a transformação digital, quanto mais nós automatizarmos os processos, mais as pessoas serão evidenciadas. Né? Então, nós estamos vivendo uma era das pessoas nas organizações. Né? Eu sou de uma geração que viu entrar uma reengenharia, que viu entrar a robotização, que viu um processo onde pessoas não eram relevantes, e depois de toda essa misturada, nós estamos vendo que quem programa as máquinas, quem faz a transformação digital, quem faz essa grande mudança, somos nós. Né? Então, por isso, precisamos desse espaço. Vivemos esse processo de experimentação, trazendo a questão dos protótipos de novos processos, nos abrimos para testes, observamos dados para poder fazer análises, trazemos a visão de não criar nada em definitivo, mas primeiro testar e experimentar, colhemos esses feedbacks para aprender com esse processo, reunimos os aprendizados para poder, então, validar esse modelo. Né? Então, nós estamos hoje constantemente adotando atitudes de um designer. Quando a gente fala design thinking, pensar como designer pensaria, eu trago a opção de poder, sim, errar, né, de poder fazer teste, de poder aprender com esse teste e de considerar aquilo que nós chamamos de qual é a área, qual é a prova de conceito, ou o POC, ou qual é o MVP, que é o produto mínimo viável, qual é o meu campo de teste para depois trazer isso em definitivo. Então, isso é uma grande mudança. Né? Então, por muito tempo, nós tínhamos que acertar de cara o primeiro relatório, acertar de cara a primeira análise, fazer aquilo tudo como um ponto final e nunca dizer, olha, eu vou pegar essa área aqui enquanto teste para verificar se funciona para toda a organização e se der certo eu trago isso para o restante.
Precisamos, então, ter essa capacidade de aprender sempre, nunca se falou tanto disso, né, dessa nossa proficiência e necessidade de saber que não estamos prontos para nada e que não podemos prever aquilo que vem para frente. Passamos a observar aquilo que a gente chamava antes do feedback, que eu olhava para trás, eu agora começo a dar feed forward. Então, como que eu olho para frente, como que eu traço um cenário e faço uma avaliação desse meu pessoal. Estamos dentro de um momento onde nós estamos reescrevendo os nossos livros organizacionais. Nós estamos tendo essa oportunidade, e o ano de 2020, ontem eu via num grupo de WhatsApp, uma pessoa que, convidando para um webinar, dizia 2020, o ano que não aconteceu. Eu digo, pelo contrário, eu acho que nós tivemos oportunidades, foi um ano super intenso para mim, onde eu tive que me reinventar na primeira semana, em março, para poder ganhar esse espaço, entender o que foi essas tecnologias, e foi muito, muito, muito aprendizado, muito novos grupos de estudo que nos apoiaram e nos ampararam nesse processo. Eu digo que triste quem não aproveitou essa oportunidade para poder reescrever uma história, porque tem sido de grande importância nós observarmos as pessoas no seu contexto de vida, quando tantas vezes falamos que aquilo ali não tinha relevância. Tantas vezes colocamos, venha trabalhar, deixe seu problema lá fora. E, de repente, a gente viu, não, somos todos uma coisa só. Então, isso tem muito a ver com o que nós vamos observar a partir do design thinking. É quase que viver na pele essa condição, né? De trazer essa situação naquilo que a gente chama de uma pesquisa etnográfica, onde eu tenho que ir na rua com a pessoa, eu tenho que ir na casa da pessoa, né? É o tipo de pesquisa que a gente executa aqui e que eu já vou colocar. Então, nós praticamente vivemos uma pesquisa etnográfica o ano todo, descobrindo como que era cada um, observando a casa de cada um, vendo as dificuldades de cada um. Então, nós tiramos em muito, né, as nossas máscaras e roupas e preconceitos para poder entender esse novo contexto. Então, foi de muito aprendizado. Nessa visão do design thinking, eu também gosto de mostrar, antes de começarmos o assunto, o que vem a ser as possibilidades desse horizonte da inovação. Esses 3 horizontes estão num livro chamado Alquimia do Crescimento, e depois o professor Steve Blank, de Stanford, trouxe isso em artigos no seu site, e aí pulverizou para dentro das startups, e hoje a gente tem trazido isso para dentro das organizações, né? Então, nós passamos por 3 momentos muito claros, né? Primeiro, que é eu poder trazer uma visão diferenciada nos meus processos, então, meu horizonte 1, onde a gente tem a manutenção da nossa área no nosso dia a dia, como que eu movimento isso, como que eu trago. Então, normalmente é 70% desse tempo que a gente trabalha, muito mais em inovações incrementais, então, digitalização de processos, automação desses processos, descentralização de atividades que não precisam mais ficar com recursos humanos, que não está necessariamente com as pessoas, como que eu trago uma nova abordagem da forma de trabalho, vou fazer híbrido, vou mudar o nosso contrato de trabalho, vamos criar plataformas para poder manter as pessoas em casa, se assim desejarem. Então, isso é bem um horizonte muito conhecido, é o nosso dia a dia. Nós temos um horizonte 2, que ele é parcialmente conhecido, quando eu trago um gerenciamento dessa inovação, partindo para poder criar novos modelos de negócio, né? Então, por exemplo, é o que aconteceu com o Magazine Luiza, quando ele cria o Magalu, que ele traz uma nova forma, um novo canal de vendas, e depois ele amplia para um processo de plataforma, onde eu mesmo posso colocar o meu produto à venda ali. Então, ela não deixou de vender aquilo que vendia, mas ela traz um outro modelo de negócio, ampliando e trazendo dinheiro novo para dentro da organização. E o horizonte 3 é quando a gente então já faz alguma coisa disruptiva, que muda a nossa forma de fazer negócio, então carros autônomos, entregas de produtos com drone, ou eu poder fazer supervisão de redes, de linhas de transmissão com supervisão à distância, ou, no nosso caso do dia a dia, o nosso micro-ondas, né? Então, o micro-ondas foi uma inovação altamente disruptiva, nós aprendemos a cozinhar diferente, ele muda
o nosso negócio, enquanto isso, ampliamos a nossa possibilidade de ter, por exemplo, freezer dentro de casa, que antes nós não tínhamos, porque não tinha como descongelar. Então, aprendemos, tivemos outras formas, mudou a forma de comprar comida, a quantidade, a possibilidade de eu ter alimento para uma refeição, tudo isso foi proveniente, decorrente aí do micro-ondas com o freezer, essa junção que faz uma inovação altamente disruptiva na nossa forma de se alimentar, de guardar alimentos e tudo mais, né? Então, por que eu estou trazendo isso aqui antes de falar do design thinking? Porque o design thinking é uma forma de prover inovação, de gerar novas ideias, né? É um primeiro passo nessa inovação. E eu preciso entender o que eu quero mudar. Eu quero mudar só os meus processos, é um tipo de trabalho, eu quero criar um novo modelo de negócio, é uma outra abordagem, ou eu quero criar alguma coisa totalmente disruptiva, né? Então, nós vamos entendendo esse contexto para poder ampliar. E aí, nessa situação, surge o design thinking, né? Pudéssemos trazer uma tradução, é pensar como um designer pensaria, trazendo essa visão do design para dentro das organizações e pautado principalmente no olhar humano, né? Ele é aquilo que a gente chama em inglês human-centered, então é centrado nas pessoas, tudo a ver conosco, né? Então não é um processo simplesmente do design, do embelezamento do produto ou o que seja, mas é sim trazer o pensamento do design para poder resolver problemas complexos dentro do nosso dia a dia, da nossa organização ou dos nossos processos, né? Então, como que a gente vem ver isso daí? Então, ele é um processo ágil e colaborativo para trazer essa inovação. Eu dependo das pessoas, eu dependo de pessoas para poder criar, e nós vamos ver como isso tem muita aderência com o momento que nós estamos passando pela emergência de se trazer times interdisciplinares e diversos, né? Então, eu não consigo criar com grupos 100% iguais, homogêneos, que têm a mesma formação, a gente precisa de pessoas diferenciadas, de origens diferentes, de etnias diferentes, de idades diferentes. Por quê? Porque quanto mais eu promovo essa diversidade, maior a probabilidade de eu ter ideias diferenciadas, né? Então, se eu trago um grupo muito homogêneo, eu tenho uma única forma de pensar. Todo mundo foi educado igual, todo mundo tem a mesma idade, todo mundo viveu no mesmo contingente territorial, então eu tenho uma representação de 1 × 5, mas é a mesma coisa, né? Agora, quando a gente mescla essas opções, a gente passa a ter sempre na potência da representação da equipe, né? Então, se eu tenho 7 integrantes, eu tenho 7 na potência 7. Então, isso sempre cresce muito mais. E aí a gente passa a ver que, se nós quisermos ser uma empresa inovadora, que promove esse debate aberto, nós sim precisamos mudar a nossa forma de contratação, né? Nós precisamos trazer pessoas diferentes para dentro de casa. Esse discurso não é da moda, não é do momento, não é porque acontecem atrocidades com pessoas diferentes da gente, mas é porque é uma visão inteligente de criar ambientes inovadores. Nós somos de uma geração onde a inovação ficava restrita a um departamento de pesquisa e de desenvolvimento e onde eles tinham que fazer tudo sozinhos, fechados, lacrados, com total sigilo. Hoje, isso caiu para todas as áreas da organização, qualquer grupo pode se reunir e, a partir dessa abordagem, chegar a ideias inovadoras, sim, é possível, transformadoras e disruptivas. Nós temos visto isso acontecer em muitas situações, com poucos recursos e em condições até adversas, né? Então, sou de uma geração onde, quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos grandes computadores chamados mainframes, todos fornecidos pela IBM. Ela era a grande fornecedora de grandes computadores que tinham salas especiais, com ar-condicionado especial e com pessoas especiais que trabalhavam com aquilo ali. Eles eram uma casta acima da gente, né? Então, eles eram super mega considerados porque sabiam trabalhar com aquelas máquinas. Eu acompanhei a entrada do computador pessoal, antes ainda da Microsoft chegar com o Windows,
E quando a gente começou a descentralizar, eu trabalhava na área de treinamento, né? Então nós começamos a promover treinamento e a descentralizar. Eu me recordo de pessoas que literalmente piraram quando começaram a perder aquele seu status, assim, mas de ser internado, realmente caso de doença, de não conseguir dar conta do status que estava perdendo. Hoje eu vejo esse mesmo movimento no processo de inovação. Nós tivemos gênios fantásticos cuidando da inovação nas empresas e hoje, gente, isso tem que pulverizar, tem que ir para o chão de fábrica. Qualquer grupo de pessoas, nós vamos ver um pouco mais adiante, tem condições e deve trazer soluções inovadoras para o seu processo no dia a dia. Né? Então, quando eu vejo o pensamento do design, né, ou design thinking, considerar e entender o comportamento humano, o que é que as pessoas falam, sentem, veem, ouvem, como é que elas interagem uma com as outras nesse ambiente para projetar uma solução. Então, eu me coloco no lugar do outro, né? Então, a gente vai ver a importância da empatia nesse contexto para poder trazer soluções que sejam efetivamente inovadoras e que possam fazer a diferença para a organização, para os clientes e para o contingente interno que está ali também no nosso dia a dia. Né? Então, eu começo a ser um grande observador do comportamento humano, porque ali está a essência e a possibilidade da inovação. Então, a gente está falando aqui de uma semana de transformação digital, e eu começo falando que a grande transformação digital começa com as pessoas. Né? Então, isso é fato. Hoje tem todo mundo dito isso, por quê? Porque seremos nós a programar essas máquinas que farão a transformação digital. Então, nesse processo entre um problema e solução, nós sempre trabalhamos que existe para todo problema uma solução, nós somos apaixonados por problemas, no sentido de que quanto mais eu aprofundar o entendimento de um problema, maior será a minha assertividade na solução. Então, também fomos educados numa fala padrão que dizia: não me venha com problema, venha com a solução. Não, não me vem, não, resolvam-se vocês e vêm para cá. Desde quando a gente era criança, pai e mãe já dizia, já se resolveu com seu irmão? Vai lá, então resolve, vem aqui e diga para mim a solução. Daí a gente agora vai dizer, não, veja bem, nós temos que explorar o problema, nós temos que entender a fundo esse problema, porque quanto mais eu consigo adentrar a esse problema, melhor e mais assertiva será a minha solução naquilo que a gente chama de um fit, de um encaixe no mercado. Então, eu trago a melhor solução para esse problema que eu fui a fundo estudar. Então, somos apaixonados por problemas. Somos apaixonados por problemas porque quanto mais eu conseguir identificar problema no meu entorno, não é que eu vou ser um chato ou uma chata que gosto de encrenca, mas eu serei uma grande oportunizadora de inovação. Por quê? Porque as melhores soluções, as mais inovadoras, são aquelas que resolveram o nosso problema. Então, se nós formos identificar o que tem hoje no nosso smartphone, a maioria dos aplicativos nos resolve algum problema. Seja para pedir comida, tem ali uma plataforma que centraliza restaurantes de todos os tipos, em todos os lugares com avaliação que eu posso pedir, seja a resolução de pagamento de banco, seja para chamar um táxi ou um carro que possa me pegar, seja para alugar, comprar uma passagem aérea, hoje está tudo ali. Então, vejam quanto que isso aí nos ajuda a resolver problema. Por isso, a gente já não percebe mais, mas todos eles, com certeza, começaram com um profundo estudo do problema. Então, nesse contexto todo, novamente, o que importa são as pessoas, que devem ser consideradas em todos os seus aspectos físico, emocional, cultural, psicológico. Nós queremos resolver problema de pessoas, problemas que sejam complexos e que o nosso dia a dia não tenha solução. Claro, se o seu problema é uma perna quebrada, busque o SAMU, vá para um hospital e conserte a sua perna. Não vou fazer, ou se você está se afogando, joga uma prancha e salva a pessoa. Mas se eu tenho outras questões mais complexas, esse processo ajuda e ajuda muito. Então, as pessoas nós sempre precisamos considerá-las, porque elas nem sempre pensam o que falam o que querem, querem o que fazem ou fazem o que se espera. Nem sempre nós estamos dizendo a verdade, nem sempre nós abrimos o nosso coração, nem sempre nós estamos dispostos a colocar qualquer
questão. Então, por isso, vem toda essa possibilidade dessa abordagem, trazendo determinadas avaliações e ponderações para que possamos externalizar aquilo que queremos sem nos magoar ou sem ferir alguém, etc. E tal, né? Eu aplico isso, gente, há 10 anos efetivamente, né? Mesmo na pandemia, com suporte de softwares como Mural, principalmente, mas até situações que não dava para usar o Mural, eu usei documento compartilhado no Google, como PowerPoint, e principalmente quando fazíamos isso presencialmente, eram resultados extraordinários, onde as pessoas conseguiam dar o seu melhor, né? Então, realmente isso, e nós temos aplicado isso no RH ágil, como que eu faço, como que eu desenho essas pessoas que estão conosco, como que eu desenho hoje um mapa da jornada do nosso colaborador, então tem muita aplicabilidade, né? Por que a gente fala que isso não é uma metodologia? Porque se considera uma abordagem onde eu posso aplicar em qualquer momento um desses pedaços, né? Então, é o que a gente vai ver aqui. Então, ele é uma abordagem prática para a solução de problemas através de um olhar humano, oferecendo espaços para as ideias emergirem sem pré-julgamento. Por muito tempo, nós tivemos nas nossas organizações muita censura, e ainda existe, né? Ainda existe muita censura. A pandemia nos tirou muitas situações, eu escutei de líderes de grupos, principalmente de telemarketing, de centros de atendimento, que falava, nossa, eu controlava a forma como a pessoa penteava o cabelo, o sapato que ela usava, e hoje todos estão em casa trabalhando bem, e isso eu vejo como eu perdi tempo. Então, nós temos muito julgamento, nós fazemos muita censura no nosso dia a dia, num processo de defesa natural, e eliminamos a possibilidade das pessoas contribuírem. E o que a gente vê aqui, como vou explicar para vocês, ele dá um espaço para que isso possa emergir sem qualquer tipo de julgamento ou censura. Vou dizer, isso não funciona, a gente já tentou e não dá certo, imagina, isso é muito caro. Nada disso a gente aborda, nada disso, né? Quando eu estou dando aula lá na SPM, e nós temos 8 encontros de 3 horas cada um, então são 12 horas para poder passar esse conhecimento para os alunos, eles sempre me perguntam, né? Professora, eu tenho que fazer o orçamento agora, eu digo, enquanto a gente está criando ideias inovadoras, a gente não tem nada de compliance, nada de orçamento, deixa livre para a ideia fluir. Depois, quando aquilo ficou testado, que validou, a gente vai ver como é que aplica, né? Como que eu trago isso para a nossa realidade. Então, ele realmente é um processo criativo que estimula a colaboração e a experimentação para reduzir os riscos nesse processo da inovação, né? Então, a gente traz uma ambiência adequada para que as pessoas possam se manifestar sem medo de um julgamento, sem medo de uma crítica ou sem medo de serem punidas, porque em muitos aspectos nós não conseguimos trazer isso para o nosso dia a dia, ou eu não me manifesto, porque se eu fiz isso alguma vez em outro ambiente, fui punido, gato escaldado tem medo de água fria, não vou mais falar. Imagina, não fui entendida naquela minha dimensão, né? Eu não consegui trazer isso para que as pessoas pudessem compreender. Então, esse preparo desse terreno é fundamental para que as pessoas se sintam protegidas. E nós já vimos isso em muitas organizações. Claro que nós estamos nesse momento híbrido, volta, não volta, que volta de um jeito, não volta de outro. Isso realmente ficou prejudicado, fazendo a distância. Nada substitui um bom olhar, né? Gilberto Dimenstein já dizia isso, pode vir a tecnologia que for, mas nada substitui um bom olhar, nada substitui uma mesa de debate com um monte de post-it, massinha e Lego. Eu sinto muita falta disso, né? Eu tenho uma mala aqui que pesa 15 quilos, com os meus materiais, ela, de vez em quando eu vou ali, tiro pó e converso com ela, digo, olha, um dia a gente volta. Porque realmente é muito bacana poder fazer isso e trazer essa condição, né? Então, nós exercitamos o nosso olhar para alguma coisa que não está na cena, deslocando o nosso olhar do cenário convencional para conseguir vislumbrar outras possibilidades. Nós não percebemos que vemos, passa um dia inteiro e a gente não se apercebe que nós não somos cegos, que nós não temos essa deficiência visual,
né? Então, a gente traz essa condição de exercitar o nosso olhar para que aquilo emerja naturalmente, né? Eu sempre gosto de falar da síndrome da parede cinza, né? Então, imagina que eu estou aqui durante a pandemia e dá um vazamento de água, o vizinho de baixo começa a reclamar, não tem como, eu tenho que quebrar para poder trazer essa condição. Chama o encanador, o condomínio aprova, porque é uma situação de emergência, vem aqui, quebra, arruma, e eu vou dizer, olha, passa aí um cimento, eu vou deixar curar esse negócio para depois pintar, e esqueço. Eu acostumo olhar com aquela mancha cinza, até que chega um dia que a minha filha, ou um amigo meu que chega aqui em casa, vai dizer, nossa, Guto, o que é que aconteceu? Que coisa é essa aí na tua parede? Daí eu vou dizer, foi aquele... gente, não vejo mais. Não estou vendo mais isso. Foi aquele cano que furou que eu deixei para o cimento secar. Meu Deus, é verdade, tem que pintar. Tudo a gente se acostuma. Quer ver? Põe uma planta na sala de casa e deixa ela 15 dias. Depois de 15 dias, tira ela do lugar para ver como fica um buraco. A gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma até com o sapato apertado em dia de casamento de amigo. Então, é esse exercício de eu ver, de eu perceber aquilo que eu estou observando. Então, muitas vezes a gente já não observa e tem oportunidades ótimas que nos passam batido. Então, nessa questão, ele integra 3 partes. Primeiro, a praticabilidade, o que é funcionalmente possível em um futuro próximo. Não adianta eu criar uma solução da qual eu não tenho aplicabilidade. Tim Berners-Lee, quando criou a internet, levou 10 anos para criar o www, até que ele conectasse todas as partes, porque não tinha esse processo. E a loja da Apple Store, o próprio iPhone, foi o que foi, porque nós já tínhamos a possibilidade de salvar um aplicativo em nuvem disponibilizado pela Amazon Web Service. Se não fosse essa junção, o iPhone não teria o sucesso que teve, não teríamos criado um Android e não estaríamos hoje com essa conectividade. Eu sou de uma geração que, para ter um servidor, era um prédio inteiro e era algo carésimo, impossível de se ter. Aí vem a Amazon, cria tudo em nuvem, e aí traz essa possibilidade para qualquer um poder criar o seu próprio app, trazendo essa profusão de startups e de serviços que hoje a gente já nem percebe mais de tanto que usa. Então, isso é fundamental quando a gente está buscando uma solução. A viabilidade, ele tem que fazer parte de um modelo de negócio que seja viável, então, de alguma maneira, essa conta tem que se pagar, que seja por um novo negócio que a gente vai criar, seja porque eu tenho orçamento dentro da empresa para absorver, então isso é fundamental. Quando eu trabalho dentro de empresas já estabelecidas que a gente está buscando uma solução, esse valor sempre vem do orçamento. Então, qual é o orçamento que nós temos que consiga implantar esse resultado? Então, é uma coisa muito associada, você não posso fazer do nada, alguém vai ter que pagar essa conta. E desejabilidade, tem que fazer sentido para as pessoas, tem que causar um impacto positivo, tem que ser desejável para as pessoas. Então, quem nunca disse, nossa, eu preciso muito disso daí, eu não sei viver sem isso. Eu me lembro, no ano de 2008, 2009, quando surgiu o Dropbox, que foi o primeiro armazenamento em nuvem, e eu trabalhava com um sistema de backup terrível. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, gente, eu preciso disso. Eu entrei no Dropbox, esperei 6 meses até ele ficar pronto, porque não existia ainda Dropbox. É um caso assim fantástico de aceitação de um problema que realmente era muito desejado. Ele já tinha seguidor, ele já tinha pessoas querendo fazer assinatura sem ter ainda a solução. Então, é isso. Quando a gente quer, como que eu não posso viver sem isso? Eu preciso disso daí, a gente vai lá, baixa e aplica. Então, ele incentiva a experimentação, que significa que vai ter falhas, eu estou fazendo teste eu erro. Então, a gente traz a possibilidade. A minha organização hoje é aberta a teste. Essa empresa na qual eu trabalho aceita a experimentação, aceita fazer protótipo, tem um orçamento que eu possa queimar num teste preliminar para ver se isso vai funcionar, porque se eu já não tenho essa abertura, a gente não tem como aplicar. Se eu não preciso ter uma grande área de inovação, mas eu tenho que ter hoje uma abertura da qual eu consiga criar essa profusão de ideias, para poder identificar naquele espaço problema-solução
o que é que vai ser melhor, né? Então, e quanto mais apostas, maior a probabilidade de eu ter uma que vá dar certo, né? Então, isso nós temos visto muito, com muita recorrência e uma mudança também dentro das empresas, ou alugando, ou criando, ou fazendo áreas de teste, né, que a gente chama dos labs. Muitas empresas já estão criando seus próprios laboratórios, ou tem muitos espaços que a gente pode alugar de espaço maker, onde a gente vai para lá para poder trabalhar e criar esses protótipos, né? Então, é fantástico, né? É fantástico, é incrível a participação que a gente tem e como isso ajuda a trazer esse engajamento. Então, não existe uma única forma para prover inovação, mas uma atitude, né? Então, nós passamos a ter uma atitude para essa inovação quando nós começamos a fazer uma coisa que nunca tínhamos feito. É muito confuso, então a cabeça da gente fica muito embaralhada, isso não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. Imagina, calma, calma, respira. Nós estamos aprendendo a pensar diferente. Siga as orientações, utilize as ferramentas recomendadas, que esse seu momento de incerteza vai ter muita clareza no final. Explore esse problema em profundidade, vá a fundo na pesquisa de campo, não busque a solução de imediato, que depois vai ter muita clareza e muito sentido quando a gente chegar lá na frente, né? Então, eu já vi situações assim das pessoas ficarem exatamente como esse novelo de lã, aí, totalmente embaralhadas, e na medida em que a gente vai colocando ferramentas e ferramentas e mapas para ajudar e conduzindo o processo, levando essa abordagem com sutileza, chega numa hora que dá um clique, dá um momento ahá, e a coisa acontece, né? Então, é muito legal, assim. Colocar pessoas juntas requer uma colaboração, eu preciso compreender os diferentes pontos de vista, então isso também amplia muito o processo de colaboração e de comunicação dentro das empresas, porque sem isso não funciona. Não tem chefe, não tem liderança, não tem quem mande, não tem checklist, não tem gente controlando horário, ela é autorregulada, ela é autônoma e funciona muito bem. Eu já tive a oportunidade de aplicar isso num ambiente de uma instituição financeira, onde nós criávamos um produto para jovens e eu sugeri, puxa, mas nós precisamos ter jovem. Chamamos menor aprendiz e estagiários para participar do workshop com os diretores, e eu via aquele presidente da empresa sentado, os meninos não sabiam quem ele era, isso era a condição que a gente dá também, né? Não tem crachá, não tem título, chefia fica na porta, e era incrível a gente ver aqueles meninos dando opinião e ele ali compartilhando, escrevendo no post-it. Então, a colaboração é muito bacana. A experimentação, já falei dessa importância da gente poder criar hipóteses para poder reduzir tempo e dinheiro, né? Não gastar desnecessariamente. E a empatia é se colocar no lugar do outro, é ver o que ele está pensando e de que maneira eu consigo melhorar essa situação atual, né? Então, esses são 3 pilares que fundamentam muito esse trabalho. Então, o design thinking é centrado no ser humano, colaborativo, otimista e experimental. Eu já vi muitas situações de quando a gente está, principalmente naquelas salas em empresas que eram todas de vidro e que se via dentro o pessoal no treinamento, o pessoal dizia assim, agora começou a sessão infanto-juvenil e está todo mundo brincando. Não significa que se eu estou otimista, se eu estou alegre, se eu estou feliz, eu não esteja trabalhando. Isso é um outro preconceito remanescente de uma revolução industrial, que sério, que trabalhador adequado era aquele que era sério e carrancudo, né? Então, eu não poderia manifestar uma alegria porque eu tô brincando. E quando a gente está trabalhando com essa abordagem do design thinking, é impossível a gente não ficar feliz. É impossível a gente não se divertir, é impossível não vislumbrar um otimismo pela frente, porque ele conduz a isso aí, né? Então, às vezes, incomoda quem é carrancudo, quem não gosta, quem acha que trabalho, que o bom colaborador é aquele que é sério, que é ranzinza, que é brabo. Esse modelo acabou. Esse tempo voou. Hoje eu posso ser feliz naquilo que eu faço, mostrar alegria e ser um excelente, contribuir demais com a minha organização, né? Então, é isso
porque a gente traz um novo olhar também para nós, né? Eu sempre digo, gente, chega de chicotinho, não dá mais, né? Chega de querer mostrar uma coisa que nos fere, não fosse isso não teríamos tantas doenças ocupacionais ou tanto burnout, né? Tantas pessoas esgotadas na sua origem. Então, isso nos tira desse processo. A IDEO é um dos grandes laboratórios de design dos Estados Unidos, ele é um dos precursores em criar essa abordagem, estruturar e ter os primeiros livros escritos, ele traz esse manifesto do design mindset, né, com o que seria isso daí, e nos orienta no nosso trabalho. Então, ele tem foco nos valores humanos, eu acho que eu já falei para aqui umas 4 ou 5 vezes disso daí. Mostre e não fale, então tem muito das questões que a gente às vezes fala, mas a gente aqui é fundamental saber registrar as ideias, saber trabalhar com post-it, saber trabalhar com a observação de que cada nota tem que ter uma informação, porque aquilo ali muda de lugar e vai ser alterado, né? Criar clareza, né? Então, gente muito confusa, muito atrapalhada, prolixa, não tem espaço, né? Foco, traz isso daí. Gente, o que é que a gente está falando? Visão coerente de problema confuso, né? Então, eu não preciso de mais gente para trabalhar. Então, ela é uma abordagem que nos leva a ter muita clareza. Abraçar a experimentação, já falei também umas 3 vezes aqui o que significa a prototipagem, que não é simplesmente uma maneira de validar a ideia, mas é parte integrante desse processo. Isso realmente é novo, nós não estávamos acostumados, além de indústrias que trabalham com protótipos, a gente não fazia protótipo para serviço ou para testar uma nova ideia, né? Então, uma coisa muito recente. Estar consciente do processo, então, nós vamos ver aqui, passamos por 4 estágios bem definidos. Eu tenho que saber, quando eu estou trabalhando o problema, é o problema, quando eu estou definindo a persona, é a persona, quando eu chego na solução, e assim sucessivamente. Posso voltar quantas vezes eu quiser para revisar o processo. Tantas vezes quanto eu quiser. Mas eu preciso, enquanto eu estiver naquele ponto ali, eu tenho que estar fazendo aquilo que é pedido. Viés para ação, então, não é só pensar, mas é também fazer. Nós temos que trazer isso às claras, e colaboração radical, né? Reunir inovadores com várias origens e pontos de vista não é fácil, e nós temos que trazer essa diversidade de opiniões sem conflito, né? Olha, eu já perdi a conta, uma vez eu estava somando quantas pessoas já tinham passado assim pelos meus workshops, já datavam de mais de 10 mil pessoas, entre universidade, empresas e tudo mais, nesses últimos 10 anos, e eu vou falar para vocês, e é fato, eu nunca tive uma situação que essa abordagem deixasse de funcionar, eu nunca tive um conflito, nunca passei por um conflito entre equipes que eu tivesse que separar as pessoas porque estava tendo choque. Ele leva a um entendimento tão incrível que o processo flui com naturalidade. Dos maiores desafios que eu tive foi num instituto muito renomado aqui em São Paulo, onde nós tínhamos pessoas de várias vertentes da ciência, profissionais muito renomados, e a diretora ficava falando para mim, fez acho que umas 3 reuniões de alinhamento, né? Quem é da área de treinamento sabe o que é reunião de alinhamento, e eu dizia, confia que vai funcionar, e na metade do workshop ela dizia, estou impressionado com pessoas que não podiam nem se ver, estão trabalhando em conjunto, contribuindo, né? Porque ele leva, né? É uma onda, é uma maré muito positiva, assim, né? Não é milagre, mas é saber como que a gente conduz isso para que todas as... E ele dá esse espaço de fala, ele permite que todo mundo fale no seu tempo, no seu momento, e como eu não tenho o posicionamento da aceitação das ideias é muito amplo, eu não rejeito nada, todo mundo pode falar, né? Eu sempre digo que, às vezes, aquele cunhado chato do almoço de domingo também tem um papel importante, porque ele vai trazer uma visão contrária, e essa visão contrária também nos ajuda em dados momentos, né? Eu não quero que todo mundo concorde, nós vamos ver que tem etapas de divergência que são muito relevantes. Então, que venha a ser esse processo do design thinking, como é que isso funciona? Vamos lá, então.
Primeiro, eu adoto o duplo diamante do Conselho Britânico de Design. Eu queria ter terminado, eu estou fazendo um infográfico essa semana, posso encaminhar depois para vocês, com todas as representações gráficas que eu já vi do duplo diamante. E agora o Conselho Britânico fez uma atualização, eu recebi isso ontem, trazendo como que começou, né? Tem 15 anos somente essa abordagem, onde um grupo de designers começou a ver como que eles poderiam trazer essa visão do design para fora do produto ou do serviço e mostrando isso para dentro das organizações, né? Então, eles criaram essa visualização, que é esse quadrado invertido, que simula como se fosse aí uma pedra, um diamante, com 4 momentos muito específicos. Então, eu começo com um problema intencional que eu quero resolver, vou descobri-lo, vou para a rua fazer pesquisa, vou identificar o que é, e ele está num momento assim de divergência, né? Então ele está abrindo essa grande aba para poder ampliar o meu entendimento. Então eu não trago nenhuma conclusão do problema em si, eu amplio através da pesquisa. E quando eu chego, claro que isso também eu escutei muito já dentro de empresas, a gente fazia aqui brainstorm, ficava e nunca que acabava. Porque depois que eu faço uma grande pesquisa, eu tenho que fazer o quê? Um momento de convergência. É quando a gente traz a etapa do definir, que nós vamos pegar todos os insights que tivemos na pesquisa e definir quem são as pessoas que têm esse problema. Chegamos num ponto de definição, eu já sei qual é o meu problema e sei quem é que tem o problema, passamos então a outro momento de divergência para abrir para desenvolver uma solução. E aí, depois de determinadas etapas, passamos a entregar essa solução a partir de um protótipo. Então, ainda não é definitivo, eu faço um protótipo para poder levar isso para a rua, testar e validar, normalmente com quem a gente fez a entrevista, né? Então, nessa etapa de descobrir, consiste nesse entendimento do problema relacionado a uma necessidade, a uma dor de um grupo de pessoas, né? Então, ele é intencional, né? Ele é um problema específico que nós chamamos de desafio do design. Então, quando a gente começa a trabalhar, qual é o problema que você quer resolver, né? Às vezes, só na pesquisa a gente já identifica que tem solução, já está solucionado. Essa solução que apresenta resolve a tua situação? Não, eu quero outra solução, então vamos à frente, né? Então, a gente passa a explorar esse problema. Então, esse desafio não deve ser passivo de entendimento de todos, né? De uma ação, de uma abordagem, e ter um escopo claro, né? Então, nem tão grande, nem tão pequeno. Então, aquilo que eu comentava, se o teu problema é uma perna quebrada, chama o SAMU. Né? Se o problema é a Covid, eu não vou fazer um design thinking. Eu vou chamar meu plano de saúde, vou ver como é que eu me resolvo para poder me curar. Né? Então, é simples assim. Né? Então, aquilo que eu preciso, dependendo da abordagem, ele já tem solução. E, mais do que tudo, é um momento que a gente ajusta o olhar. Então, a gente traz, normalmente, problemas complexos. O que é que são problemas complexos? Um problema complicado é quando eu já tenho uma pré-definição de como que eu me resolvo. Então, um problema complicado, a construção de uma ponte é um problema complicado, mas eu tenho hoje histórico suficiente, desde o tempo dos romanos, que me explicam como é que eu posso fazer uma ponte. Né? Agora, como é que eu vou resolver a situação de idosos em grupo de risco que não têm cuidadores em casa? Eu não tenho uma solução prévia. Então, é um problema complexo. Né? Então, a gente começa a entender problemas complexos, aqueles que eu ainda não sei como que eu vou trazer a solução, e um problema complicado é aquilo que já tem uma experiência pregressa, onde eu tenho especialista. No design thinking, a gente trabalha com problemas complexos. Né? Então, esse é o primeiro ponto na qual a gente pode ajudar e a resolver. E a gente já trabalhou problemas complexos, e, por exemplo, no Porto de Santos, em áreas de onde a gente tem que carregar caminhões com gás ou metano, enfim, daquilo que vinha, qual é o tempo que levava entre uma catraca e outra, entre a emissão da nota fiscal e o tempo de permanência daquela pessoa na balança, isso é um problema complexo. Eu não sei, não tenho um Waze para fazer isso, né? Então, é complicado. Outra situação, poxa, eu estou dentro de um shopping e eu preciso me localizar. Né? Eu não conheço, não vou todo dia naquele shopping ali. Esse é um problema complexo. O que é que os shoppings fizeram em cada ponto de elevador?
criar um totem onde tem um mapa, mas aquilo não resolve ainda. O ideal vai ser quando a gente tiver um Waze para dentro de um shopping, né? Porque daí eu consigo mostrar a caminhada. Então, isso é um problema bem complexo. Estou trazendo aqui alguns exemplos assim para a gente poder se basear. Então, nessa etapa do descobrir, eu estou trabalhando o problema, né? Porque para criar soluções significativas, inicia com esse profundo entendimento, é estar aberto a novas possibilidades, e a preparação correta dessa etapa vai nos ajudar em todo o processo, em todo o fluxo das soluções que nós vamos apresentar ao final. Então, como que eu vou abordar o problema? Como que eu trago isso daí? Puxa, como é que a gente vai fazer isso daí? Esse é o maior problema do design thinking. Porque se a gente não definir bem o problema e não trabalhar ele na sua raiz, toda situação dá errada. Toda situação dá errada. Então, isso vai muito da nossa experiência. Então, a gente primeiro forma equipes multidisciplinares, trazendo representatividade. Mas eu tenho que fazer um workshop com engenheiros. Tá, então vamos trabalhar a diversidade dentro desse grupo de engenheiros, todos homens, brancos, padrão europeu, caucasiano, né? Então, vamos lá, é o meu grupo, como é que eu vou fazer? Então, a gente chegou a um nível já de selecionar as equipes em função do esporte, do tipo de leitura, da preferência de alimentos, de tipo de música, para trazer diversidade nas suas opiniões. Já chegamos nesse nível. É possível? É possível. Então, puxa, quais são as áreas afetas da empresa? Dá para trazer representante de cada uma e misturar, trazer metade homem, metade mulher, ou então, em termos de gênero, que possa trazer uma representatividade feminina e masculina, né? Então, é super importante. A oportunidade de fala, né? Eu estou falando um problema que vai afetar uma comunidade específica, eu tenho que ter alguém daquela comunidade. Não é, puxa, a gente vai trabalhar segurança na escola. Diretora, eu quero que os porteiros estejam no nosso treinamento. Mas veja bem, não, eles é que estão na porta da escola. Então, a gente traz realmente pessoas que representam e podem entender daquele problema. Então, essa é a primeira chave que nós temos que observar. E entender, o segundo, o que é um problema complicado e um complexo. Né? O Snowden, em 99, criou a matriz Kinefin. Eu gosto muito dessa matriz, ela é muito ampla, tem muito trabalho, tem treinamento já para a gente entender isso, mas eu vou trazer aqui só para vocês um resumo. Diariamente, nós transitamos nesses quadrantes. Então, eu saio do simples, que eu tenho um comando forte e uma distribuição fraca, tem que rodar folha de pagamento. Comando forte, distribuição fraca. Todo mundo já sabe o que tem que executar. Né? Eu chego em casa e determino para a minha faxineira que ela vai limpar minha estante de livro. Comando forte, distribuição fraca. Então, isso é o nosso... eu colocar uma cápsula de café na minha cafeteira para fazer o meu café. Comando forte, distribuição fraca. Passo a ter um segundo momento que é o complicado, onde eu tenho muitos especialistas. Comando forte, distribuição forte. Ora, imagina a área de planejamento de uma empresa, por maior que seja aquele líder, também os técnicos são muito, muito importantes para ele poder executar. Então, ele tem uma equivalência de importância no seu trabalho. Então, pode ter um comando forte, mas a base também é muito forte. Então, normalmente são ambientes com muitos especialistas. O complexo, eu já tenho um comando fraco e distribuição forte. Então, quando eu trabalho com squads, hoje, quando eu estou dentro do Scrum, com o Scrum Master, eu tenho comando super fraco, esse cara não é líder, não é chefe de ninguém, ele é um orquestrador do andamento daquela equipe, mas a equipe em si é muito forte. Então, é o tipo de modelo que nós trabalhamos. Quando a gente está dentro de um processo do Design Thinking, nós temos um comando fraco, não tem líder, não tem chefe, não tem cronômetro, não tem quem controle tempo, nada disso. A equipe se auto-organiza, ela tem uma distribuição forte muito grande. E o caótico é quando cai uma água em cima do meu computador, eu sofro um acidente, daqui a pouco cai alguma coisa aqui do meu lado, eu levo um susto. Então, é aquele salve-se quem puder, e aí a gente está naquele susto que leva, tem que correr. Então, nesse contexto, a gente sempre vai procurar problemas complexos, com um comando fraco e uma distribuição forte. Eu preciso ter pessoas nesse time que sejam realmente relevantes. Isso daí também é um ponto bem complexo quando a gente está
constituindo isso. E aí, puxa, como é que eu escolho o problema? Aí tá, tudo bem, tenho uma equipe, já montei a equipe, como é que eu vou conseguir trazer esse problema? Nós temos várias situações das quais a gente pode buscar identificar qual é o problema. Primeiro, utilizar a matriz Gucci. Essa matriz eu tenho lá no meu site, quem quiser é só chegar lá e baixar, onde eu vou colocar na primeira coluna quais são os problemas que eu estou trabalhando e vou fazer uma análise entre gravidade, urgência e tendência para verificar qual é a mais importante a ser trabalhada. Então, eu vou trabalhando entre 1 a 5, vou classificando aqui, não é excludente, eu posso ter vários 5, vários 4, da gravidade que ela tem para ser resolvida, se ela é grave, muito grave, extremamente grave, da urgência, na importância que aquilo tem que ser feito e a tendência de piorar. Então, eu diria que hoje o nosso problema mais grave que nós temos no Brasil, eu diria que é ter 6 milhões de testes de Covid armazenados num porão ali de Guarulhos, com uma extremamente grave, ele vai piorar se nada for feito, porque a validade vai acabar, e a tendência é aquilo ficar muito pior com o tempo, porque, além de dinheiro gasto, a gente não vai poder testar as pessoas. Então, eu trabalho normalmente com 5, eu já fiz empresas que a gente classificou 10 problemas, e aquele que tiver a multiplicação do A vezes B vezes C é o maior problema, é o primeiro que a gente ataca. Normalmente, é aquele mais relevante, e eu já vi situações da gente começar fazendo votação, das pessoas acharem que determinado problema era o maior, e quando a gente aplica um Gucci, ele ficar com 1, porque não tinha gravidade nenhuma, não tinha urgência, e não ia acontecer nada se não fosse nada feito, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, isso nos ajuda bastante a poder definir, é uma matriz que nós adaptamos da engenharia de produção, e nos ajuda em muitas situações. Eu já fiz para análise de clima, quando a gente tem muitos itens para poder resolver, a gente pode colocar aqui os principais problemas e classificar, então ele sai do eu acho, e a gente faz uma análise profunda. Então, esse é o primeiro ponto que eu descubro um problema. O segundo é a gente trabalhar os 5 porquês. É uma outra técnica também, onde eu trago o primeiro problema, isso veio também da visão Lean da Toyota, onde a gente traz o primeiro problema e vai analisando o porquê. Geralmente, no terceiro porquê, a gente chega no problema raiz, que a gente chama. Eu preciso trabalhar sempre com o problema raiz. Então, eu fiz um trabalho uma vez numa universidade do interior de Santa Catarina, que eles estavam reclamando, eles achavam que o problema era que a agência de publicidade não divulgava bem os cursos e, por isso, eles não tinham alunos. Aí nós começamos a analisar o porquê que aquilo ali acontecia. E aí resolvemos ir para a rua, fazer contato com as empresas da região para saber por que eles não se matriculavam nos cursos. Fomos descobrindo por que não atraía. E no terceiro porquê a gente viu que a escola oferecia cursos em finais de semana, que para a empresa poder pagar, isso implicava em hora extra, ela não queria isso, e cursos que não resolviam o problema deles, então eram cursos muito básicos, naquilo de administração, direito e contabilidade, que já havia um saturamento e ninguém queria, quando eles estavam querendo tecnologias, principalmente para o agronegócio, que era uma região de muito agronegócio. Então, terceiro, porque a gente já viu que o problema não era da agência, era aquilo que era oferecido e não resolvia. Então, a gente vai trabalhando sempre de uma pergunta para outra, tem um case clássico aí que a gente estuda, que os Estados Unidos queria ampliar os dutos de propulsão de aviões aeroespaciais e viu que os túneis tinham uma determinada bitola, e aí eles começaram a trabalhar os 5 porquês. Por que os túneis tinham aquela bitola? Então, eles não podiam aumentar porque passava por túnel. Porque essas bitolas foram feitas pelos ingleses, que foi que levou para os Estados Unidos. Por que os ingleses adotavam aquele padrão de bitola? Eles adotavam aquele padrão de bitola porque eles se basearam nas ruas de Londres. E por que Londres tinha aquela medida de rua? Não, porque foi feito pelos romanos, que consideravam a largura da biga
dos cavalos, né? das bigas onde se levava as pessoas. Tá? E por que a biga tinha aquele tamanho? Porque era a metragem do bundão de 2 cavalos. Então, eles sempre brincavam que a mais alta tecnologia americana estava sendo afetada por 2 bundões de cavalos da Roma Antiga. Mas isso é fato, isso é verdade. Né? Então, normalmente, assim, quando a gente vai no 5 porquê, eu chego no problema raiz. Tem que estar muito isento para conseguir chegar. A terceira possibilidade ainda, se um não funcionou, se o outro também não, é a gente trabalhar a espinha de peixe ou diagrama de Chikawa, onde eu vou trazendo os problemas que acontecem, né? Eu posso mudar aqui mão de obra, material e método, a gente altera em função do problema que está trabalhando e vai vendo a causa até encontrar o problema raiz. Né? Então, também o Ishikawa também nos ajuda. Por que isso? Porque se eu não estou trabalhando um problema raiz, eu vou achar uma solução periférica que não vai me ajudar nessa solução. Então, normalmente, no processo de design thinking, eu diria que 40% de todo o processo é na etapa 1 de conhecer o problema. Porque se a gente trabalha bem essa visão de conhecer o problema, o restante vai se ajustando e depois fica muito mais fácil. Né? Então, a gente define, então, esse problema raiz, passamos a entender qual é o desafio escolhido, isso também é um momento muito crucial, que normalmente as pessoas já vêm com solução. Calma que a solução, olha o foco, olha onde é que você está. Vamos aprofundar o problema. Então, aquele problema que ficou escolhido, de comum acordo, nós reunimos a equipe e começamos a buscar, a escrever o problema, a buscar entendimento, o que é que todo mundo sabe, que experiência ele viveu, que dor que já teve. Então, é aprofundar, é sofrência aqui, né? A sofrência da música dos sertanejos aqui. Eu defino para quem que acontece, qual é o parâmetro, então nada de solução, absurdamente nada de solução, mas um grande estudo do problema. E isso a gente vai anotando, vai escrevendo para não perder, né? Muito post-it, muito insight. Hoje eu tenho trabalhado com mural, né? Funciona muito bem, simula perfeitamente uma sala de treinamento. Quando eu fiz toda essa abrangência, que a gente definiu tudo do problema, a gente utiliza uma matriz chamada matriz CSD, onde eu vou começar a classificar o que eu tenho de certeza daquele problema, o que são suposições, o que eu tenho de dúvida. Essa matriz foi criada pelo Luiz Alt, da Live Work, e a gente utiliza muito, porque aí, naquela primeira rodada que a gente fez estudando o problema, nós vamos classificar o que eu tenho certeza está dominado, não preciso ir atrás, o que é suposição, posso querer ou não descobrir, e o que eu tiver de dúvida, sim, eu vou para a rua fazer entrevista. Eu tenho que aprofundar o problema. E aí já vem uma primeira diferença do nosso dia a dia, porque a gente raramente faz isso aqui. Né? E aí vou buscar qual é o melhor tipo de pesquisa para poder aprofundar isso daí. Né? Então, tem muitos tipos de pesquisa. Eu posso buscar paradigmas científicos, né? Quando a gente está trabalhando agora na Covid, são protocolos científicos, não é o nosso caso, não é o que a gente vai trabalhar. Nós vamos pegar uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, dando prioridade para a quali. Aí eu tenho método de pesquisa, posso fazer um estudo de caso, posso ir para a rua e fazer uma pesquisação, posso ir uma etnográfica, posso buscar pesquisa documental, e muito nos ajuda, ou uma ground theory, que está ligado mais a parâmetros científicos, também não se utiliza isso para design thinking, é só mais uma ilustração. Aí eu tenho técnicas de coleta de dados, eu posso fazer entrevistas semi-estruturadas ou narrativas, ou ter uma observação participante, ou fazer grupo focal. Também posso coletar os dados por aí, e tem um quarto pilar, que é o método de análise desses dados. Então, eu posso fazer análise de conteúdo, eu achei bem interessante, análise de conteúdo é fantástico, análise do discurso também, no dia do pronunciamento da Kamala junto com o Biden nos Estados Unidos, a CNN fez uma análise de discurso dela, eu achei fantástico, assim, né? É uma profissão, hoje é um estudo bem bacana, que analisa a fala das pessoas, né? Quanto mais eu estudo isso, mais eu gosto. Eu posso fazer novamente uma análise documental ou uma replicação teórica. Então, isso é o que concerne a nossa pesquisa, mas nós damos prioridade para uma pesquisa etnográfica. A etnográfica, ela nos coloca em contato no ambiente real da pessoa, preferencialmente que ela nem saiba que a gente está observando. Né? Então, a gente vai solicitar algumas situações, mas a gente só quer ver a pessoa se resolvendo, como é que ela se vira sem a nossa solução.
ela estuda e revela os costumes, as crenças, as tradições de uma sociedade, são transmitidas de geração para geração e permite uma continuidade. Então, nos traz muito insumo para poder fazer isso daí, né? E aí, numa vez que eu defini essa minha pesquisa, eu sei em profundidade qual é o problema que eu estou trabalhando, eu aprofundei ali na matriz CSD, eu começo, então, agora a fechar essa grande abertura que eu dei, eu começo a fechar esse nosso diamante. Então, quem é que tem esse problema? Então, vamos lá. Então, a gente começa a entrar na etapa de definir. Pessoal, está aberto para pergunta, quem quiser perguntar, por favor, fique à vontade, esse assunto é bem denso, é muito extenso, para a gente estar falando, mas, enfim, eu estou aqui ficando super aberta a quem quiser fazer qualquer tipo de pesquisa, de pergunta. Então, pessoal, uma vez que eu aprofundei esse problema, que eu fui a fundo, eu vou definir agora quem é que tem o problema. E aí eu vou para as nossas personas. Desse problema que nós estudamos, quem é que tem o problema? Então, eu passo a trabalhar com perfis fictícios, que vai representar um grupo específico de pessoas, com base nos interesses e tudo mais, para poder me apropriar dessa imagem. Então, eu ajudo a sintetizar o que foi levantado na pesquisa de campo, dando ênfase a essas características e sentimentos. Por ser um personagem, permite que o nosso relacionamento ocorra de uma forma muito mais empática, nos ajudando na etapa seguinte, que é construir essa solução, né? Reflete em padrões observados, foca no estado atual, não é uma coisa de futuro, é aquilo que eu estou vendo, é a realidade, não é um desenho ideal, e consegue descrever um provável caminho para a gente poder seguir. Então, eu identifico e escolho intencionalmente com quem eu quero trabalhar. Um problema, às vezes, eu já trabalhei em empresas que um problema tinha 10 pessoas. É muito tempo que a gente leva, né? Muita análise. Então, às vezes, um trabalho desse leva 6 meses para a gente chegar a um termo. Se eu estou escolhendo uma situação só, pode aparecer como a gente ter essa informação. Então, me pergunto se sim, o material vai ser disponibilizado para vocês depois, tá? Então, só para a gente poder continuar aqui. Para que eu possa desenhar persona, eu vou construir mapas de empatia, né? Então, como que eu trago essa utilização, como que eu vejo que dados que antes eram muito abstratos, eu consigo materializar. Então, para isso, a gente utiliza aquele, né? Eu já tenho aí uns 10 anos, já tenho outros desenhos, eu ainda prefiro ficar com isso porque é mais sintético. Aí eu trago a figura humana que eu estou trabalhando, coloco no centro, frente ao problema que nós estamos estudando, o que é que ela vê? O que ela vê, o que ela vê no ambiente, dos amigos, e vou trazendo insights ali. O que ela escuta sobre este problema? Né? Sempre sobre o problema, não interessa as outras áreas da vida dela. O que é que ela vê dos amigos, o que é que o chefe diz, o que é que os influenciadores comentam, que tipo de perfil ela segue nas redes sociais, então o que é que ela está escutando. O que é que ela sente e pensa, né, naquilo ali, o que é que realmente importa, quais são as maiores preocupações que ela tem, medos e aspirações, o que é que ela diz e faz, então o que é que ela fala sobre aquele problema, quais são as dores que ela tem porque ela enfrenta aquela situação e o que é que ela quer ganhar com aquilo ali. Então, quando a gente desenha e traz uma boa participação da equipe nessa elucidação da persona, né, onde a gente consegue trazer, eu consigo depois, juntando as palavras e os post-its, criar um texto. Né? Então, isso daqui é um texto que foi criado, eu depois posso procurar uma imagem que melhor representa essa persona, se tem um designer bom, eu posso pedir que desenhe, né? Já trabalhei assim, com designers fantásticos, assim, que desenhava muito bem, então tudo isso vai depender do material que a gente tem em casa. Né? O mais fácil é na internet procurar uma figura de domínio público e poder representar. Né? E aí, olhando aquele mapa, eu desenho esse perfil. Então, o que é que ele pretende fazer, né? O que é que ele gosta, o que é que ele faz, pessoa dinâmica, ágil, orientada a resultados, influenciador e decidido, grande capacidade de adaptação a mudanças, visão estratégica de longo prazo, tudo são post-its que a gente vai trazendo uma redação e eu me familiarizo com o Marco Antônio, com a Deise, com a Denise, com quem seja aí que eu vou criar frente àquele problema, quem é que tem o problema. Né? Depois eu consigo trazer
estratificar para uma outra situação. Então, quando eu desenho a persona, eu passo a desenhar o mapa da jornada desse usuário. Dentro das organizações, na área de RH, a gente fala o mapa da jornada do colaborador. Numa área de vendas, a gente fala o mapa da jornada do comprador. Então, essa palavra usuário pode ser modificada por uma série de outros substantivos. Dependendo daquilo que você quiser, você vai desenhar um mapa, né, identificando esses pontos de contato com o ecossistema para poder prover essa interação. Né? Esse é o mapa da jornada. Esse mapa eu já adaptei em várias situações, conforme aquilo que a jornada, que com a empresa que eu estiver trabalhando, a gente muda, desenha. Isso daí já vi na parede com aquelas folhas de papel craft de metros, para poder desenhar toda a jornada, porque já imprimi isso num tamanho A0, que fica imenso para poder trabalhar com toda a trajetória que essa pessoa faz para resolver aquele problema. Então, a gente realmente faz uma jornada. Né? Imagina que eu sou um arquiteto, trabalho no metrô de São Paulo e preciso identificar a dificuldade de um cadeirante para entrar no metrô. Né? Então, fui chamado lá, olha, a gente vai ter que melhorar a acessibilidade. Imagina como é que eu vou fazer isso? Né? Como que eu trabalho isso daí? Só tem uma forma, eu sentando em cima de uma cadeira de rodas e fazendo o mesmo trajeto que aquele cadeirante vai fazer. Não tem outra maneira de eu gerar empatia com ele para poder resolver. E quando a gente está fazendo esse mapa da jornada, a gente usa esse mesmo artifício. Né? Então, a gente simula a frente, quais são as ações que ele toma para poder se resolver frente ao problema que ele tem. Então, ele liga para alguém, ele telefona, ele manda um e-mail, ele conversa, ele pesquisa na internet. Então, todas as ações que ele faz frente àquela questão. Quais são os sentimentos e emoções que ele tem? Então, para poder gerar empatia, eu tenho que saber quais são os sentimentos e emoções, que ele está angustiado, ele está nervoso, ele tem medo, ele está inseguro, ele não tem referência. Então, são todas as emoções que ele tem. Quais são os objetivos que ele quer? Poxa, ele quer passar naquele concurso, ele quer ter uma estabilidade, ele quer ter um salário fixo garantido, ele quer dar uma segurança para a família. Enfim, quais são os objetivos que ele tem para resolver aquele problema. Quais são os pontos de contato? Ele tem contato com o site que faz a inscrição do concurso, ele tem uma orientação de uma pessoa dentro da empresa, ele vai mandar o currículo, ele recebe e-mail, então, todos os pontos de contato. Que barreiras ele enfrenta? Então, pode ser do idioma, pode ser de maturidade, pode ser por falta de acesso, porque ele não consegue chegar, então, todas as barreiras que ele enfrenta, e como é que ele se vira. Né? Então, a solução que ele busca sem uma solução ideal ainda. Então, que problemas ele enfrenta? Ele pede carona, ele pede ajuda, ele acorda mais cedo, ele pega o metrô, enfim, como é que ele se vira nisso daí. Né? Imagina que a gente está trabalhando numa situação que eu junto duas lâminas, eu vejo que duas lâminas dá para fazer uma tesoura. Né? Puxa vida, estou criando a tesoura, não existe tesoura antes. Como é que essas pessoas buscam uma solução sem a minha tesoura? Não existe tesoura ainda. Né? Como é que eu corto papel sem a tesoura? Né? Ora, vamos pensar. Posso dobrar, rasgar devagarzinho, posso passar uma régua, posso passar uma faca, posso colocar na borda da mesa e cortar, posso passar um estilete. Então, de alguma maneira, eu resolvo aquela folha. Né? Então, quando a gente busca as soluções atuais no mapa da jornada, seja do colaborador, seja do consumidor, seja do vendedor, ou quem seja, né, que eu estou trabalhando, a solução atual é como é que ele se vira nos 30 sem a gente saber ainda. Né? Então, eu tenho que botar tinta nesse problema, principalmente nas barreiras e nas soluções atuais, porque é uma possibilidade de eu trazer uma inovação. Então, quanto mais eu estudo o problema que ele tem, vejam que até agora a gente não pensou em solução nenhuma. A gente só está estudando perrengue, só problema. A gente tem que ser apaixonado por esses problemas, porque quanto mais eu evidenciar, na hora que nós começarmos a pensar na solução,
mais inovadora eu serei, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque normalmente na empresa, como é que acontece? A gente se junta, nós temos esse problema, vamos pensar na solução. Aí a gente traz aquilo, a gente não estudou o problema, não viu para quem é que vai ser aquele relatório, aquele estudo, e a gente já começa a trazer a solução na cabeça que a gente tem, sem ter feito um teste, trazendo as informações mais recentes que se tem, né? Porque quando a gente começa a trazer uma solução de cara, eu sempre pego a minha última experiência. Se eu perguntar agora qual é o filme que você me indica, você vai falar do seu último filme, da última exposição, do último restaurante, porque isso é da mente humana. Então, nós funcionamos assim. Então, por que a gente tem que fazer todo esse trabalho? Para trazer outras informações que estão obscuras, que a gente não lembra e tudo mais. E aí, nesse processo, eu já tenho um problema bem claro, eu tenho a persona que tem o problema e eu tenho a jornada que ela faz para se resolver sozinha. Então, nesse eu fecho o meu primeiro diamante, onde eu tenho o descobrir e o definir muito claro e passo, então, a desenvolver a solução. Então, nesse momento, eu começo a pensar em que solução que eu posso trazer para poder ampliar esse ganho e esse valor para esse grupo, que até então eu extrapolo da persona para um grupo de pessoas que têm os mesmos problemas para poder trazer essa solução. E aí, então, eu vou trazer esse desenvolvimento. É um momento que a gente vai estabelecer, agora sim, ideias passíveis de entrega para esse nosso cliente, onde nós vamos ampliar essa possibilidade de trazer qualquer outra questão, né? Tudo bem, pessoal? Estão bem em silêncio. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, traga aí o debate. Que a gente aqui vai discutindo, né? Como que a gente aplica isso, né? Já que a gente não está fazendo um exercício prático, como que a gente traz experiências aí do dia a dia. E aí, então, quando começamos o segundo diamante, é aquilo que a gente chama de ideação, né? Como que a gente traz essa possibilidade de gerar novas ideias, e principalmente isso eu vi muito nas empresas, eu ouvia muito assim, e aqui a gente faz sessão de brainstorm nunca termina, a gente não sabe o que vai fazer com aquela quantidade de post-it, vocês vão ver aqui o que a gente faz, né? Então, quando eu começo a ideação, eu começo a gerar esse processo criativo para gerar o máximo possível de ideias, né? Trazendo a possibilidade das pessoas trazerem qualquer sugestão, né? sem julgamento. Aí é a hora que mesmo solta a franga, né? Aqui, sabe, põe o pé na jaca, tudo que vier é bem-vindo. Qualquer sugestão é bem-vinda. Não se limitem, descubram áreas inexploradas, criem influência, busquem flexibilidade. Realmente é bem relevante. Aí vem o nosso velho brainstorm, né? Funcionamos melhor quando a gente pensa individualmente nesse momento, manter o foco. Nós temos um assunto proposto que temos que resolver, encorajar qualquer ideia maluca, né? Qualquer ideia doida, ver o que os outros estão fazendo e construir sobre as ideias dos outros, seja visual, então a gente trabalha muito com post-it, uma ideia por post-it, fundamental. Quantidade importa, então criar o máximo possível de ideias passíveis de entrega e não fazer crítica nem julgamento. Como que eu trabalho isso daí para poder exatamente ampliar e trazer essa condição, né? Então, não tem restrição. Qual é o orçamento que temos? Não tem orçamento, não tem compliance. Nessa hora não tem nada. O pessoal do jurídico fica de cabeça em pé quando eu digo, calma que depois a gente vai baixar a poeira. Mas se a gente colocar qualquer resistência nesse momento, eu limito a minha capacidade criativa. Deixa que lá na frente, quando a gente tiver o protótipo, nós vamos ver a viabilidade daquilo sair ou não. Neste momento, não tem nada que nos impeça, não tem nada. Aqui eu tenho que estar totalmente livre, sem censura, sem julgamento, para gerar o máximo possível de ideias, como que eu resolvo o problema daquela persona naquilo que a gente definiu. Essa que é a grande questão. Então, imagina que se eu estou fazendo uma arrumação no meu armário, o brainstorm é a hora que eu jogo tudo para o chão. Mistura tudo, traz tudo para fora, vamos ver o que é que tem nisso daí, né? Vamos trazer tudo para fora, então solta, puxa de dentro do armário e vai jogando no chão. É essa condição, isso é o brainstorm, né? Naquilo que a gente vai pegar tudo que puder para poder ampliar o máximo possível de ideias que a gente traga, né?
Bom, uma hora que eu fiz esse brainstorm, eu não vou ficar eternamente com essas roupas no chão, eu vou começar a criar grupos de afinidade. Então, eu vou trazer uma classificação daquelas ideias que a gente teve. Então, vou criando nomes para esses grupos, vou vendo o que é sentimento, o que é ferramenta, o que é tecnologia, o que são pessoas, o que é cultura, enfim. O grupo que está trabalhando é soberano em dar nomenclatura, e nós vamos criando grupos de afinidade. Então, é como se eu pegasse o meu armário e já organizasse o meu closet por o que é sapato, o que é bolsa, o que é calça, o que é camisa, o que é roupa de praia, o que é roupa íntima. Eu já estou ali organizando as ideias e dando nome para cada coisa. Eu sei onde que está tudo dentro desse armário, aquilo que a gente chama grupos de afinidade. Então, aquela confusão toda que a gente fez, nós vamos organizando as ideias. O passo seguinte é criar uma síntese. Então, eu vou começar a criar uma percepção do meu usuário, daquele cliente que eu tenho, com as suas necessidades e que caminho eu posso oferecer a ele para começar a trazer uma solução para o problema que ele tem. Então, é mais ou menos como se eu pegasse aquilo que está tudo arrumado no armário e começasse a criar meus looks. Né? Eu tenho look aqui de praia, eu tenho look de inverno, eu tenho aqui roupa de festa, eu tenho roupa para ir para o campo, tenho roupa de ficar em casa, então eu tenho vários conjuntos, né? A gente tem isso daí. Isso é a síntese, que frameworks, que caminhos prováveis eu consigo trazer para solucionar o problema da minha persona. Então, eu vou organizando essas ideias e aí eu chego, eu tenho que definir. Não posso ficar eternamente só com... Aí eu vou ter com 4, 5, às vezes 10 soluções factíveis de entrega. Agora aqui sim, é o momento da gente observar o que melhor atende à necessidade dessa nossa persona, o que dentro da nossa cultura organizacional eu consigo implantar, aquilo que eu tenho orçamento. Essa é a hora de tomada de decisão, né? Quando eu vou no ponto de vista. É o grupo se posicionando frente àquilo que será melhor para a nossa persona. Então, a gente define um ponto de vista. Então, é como se eu definisse, não, eu vou para a praia, então eu vou pegar a mala de praia, ou eu vou para esquiar, é outra mala. Então, eu trago essas outras possibilidades e daí eu vou trazer uma solução. E aí eu defino, é uma escolha de Sofia, eu sempre comento que a gente não coloca nunca nenhum post-it fora, não se coloca nenhuma ideia fora, porque essa ainda não é a ideia que foi entregue. Essa é a ideia que eu vou testar. Então, isso também é diferente. Eu não sei se vai ter adesão, se vai ser aprovado ou não. Então, a gente deixa tudo lá e escolhe a primeira que nós vamos passar, então, para a fase da entrega. Então, no desenvolver, geramos uma ideação, o brainstorm, partimos para uma afinidade, sintetizamos essa afinidade, que geramos um ponto de vista, e agora sim a gente vai fazer a entrega desse processo a partir de um protótipo. Então, ainda assim, para poder chegar nesse final. Então, essa entrega vai consistir em vivenciar toda a experimentação a partir da ideia que foi selecionada, elaborando protótipos, apresentando para um número significativo de potenciais usuários, colhendo feedback e fazendo os ajustes. Então, normalmente, aquelas primeiras pessoas que nós entrevistamos lá na etapa de descobrir o problema, a gente guarda aqueles contatos e, nessa hora, a gente volta lá. Olha, lembra que eu falei com você sobre aquele problema? O que é que você acha dessa solução? E a pessoa vai dizer, não me resolve. Não é nada disso que eu quero. Puxa, que legal, como é que eu compro isso? Aí você começa a ver que aquilo ali funcionou. Então, a gente vai trazendo esse feedback muito claro, muito preciso, para poder trazer essa possibilidade. Então, construir protótipos significa tornar essas ideias tangíveis, enquanto a gente constrói, gente, assim, de umas experiências mais incríveis, assim, que eu vejo nessa hora, é a equipe de projeto conversando entre si. É bonito de ver, né? Porque ali passa a começar, eu tenho que materializar aquela ideia que estava volátil, etérea na minha cabeça, né? No máximo desenhado ali na minha frente, e eu preciso chegar a um senso comum, né? Então, a gente começa a conversar. Então, eu digo às vezes, poxa, a gente vai estar fazendo um projeto na empresa, pega essa etapa da entrega, pega essa etapa do protótipo e cria um protótipo em cima daquilo ali. Você já tem essa etapa, toda a etapa pronta, comecem a ver resposta, aprender e refinar aquela ideia. É muito rico,
é muito rico. O tempo e, normalmente, assim, o framework que sai na etapa de desenvolver a ideia e depois o resultado que a gente tira no protótipo. É realmente muito relevante, muito rico e muito animador, né? Então, o Vujeg tem muitos TEDs dele, é um cara muito legal, um grande designer. Ele fala que prototipagem é uma conversa com as nossas próprias ideias. Naquele momento em que eu preciso materializar uma ideia antes abstrata, eu tenho que conversar comigo mesmo, eu tenho que me entender com a minha equipe, com aquilo que vem falando para poder crescer e materializar. Então, isso realmente é bem interessante. Então, temos muitos tipos de protótipo, vai depender da situação e da realidade de cada um, né? Então, eu posso criar um mockup, que é quando eu construo uma coisa muito semelhante àquilo que a indústria faz muito mockup, né? Muito mockup. As agências de publicidade, quando criavam também as demonstrações, faziam mockup. É uma reprodução daquilo que é, né? Então, eu quero criar uma caixa de cereal, eu desenho a caixa de cereal como vai ser, aquilo é um mockup. O meu processo é um drone, eu vou criar um drone. Então, eu trago essa condição. Eu posso criar um fluxograma com as etapas desse processo, né? Então, descrever esse caminho percorrido. Um fluxograma aqui se assemelha muito como se eu fosse fazer um jogo de dadinho com aquelas pecinhas coloridas, que é o processo de criança, assim, é mais ou menos isso aí. Eu crio um fluxo mostrando qual é a etapa do processo. Eu posso criar uma landing page. Landing page hoje tem muitos sites já que nos oferecem isso de uma forma muito fácil de fazer. Eu descrevo o que vai ser esse site em 2 ou 3 imagens, simplesmente, e deixo um espaço para poder captar quem está interessado, né? Eu estou desenvolvendo um curso de inovação online assíncrono, onde eu criei uma landing page dentro do meu site, e ali eu estou aprendendo com as pessoas o que é que elas chegam, o que é que elas me dão de feedback, o que é que elas pedem, quantas que convertem até chegar na página da Hotmart, ou que quer levar isso para dentro da empresa. Então, é um espaço que eu crio para poder aprender e para poder falar também, né? Eu fico criando meus próprios protótipos, assim, porque a gente tem que experimentar para saber. E tem dado muito aprendizado mesmo. Se vocês baixarem qualquer material no meu site, quando você clicar num determinado material, vai abrir uma landing page. Normalmente é aquilo onde a gente coloca os dados, o e-mail, o telefone, e aí tem uma explicação do lado qual é o produto, e você recebe depois o produto por e-mail, né? Então, hoje a gente faz isso automaticamente, nem percebe, mas é um campo muito bom de fazer protótipo, inclusive dentro da empresa, porque você pode testar se aquilo ali, quantos que baixaram o material, né? Você cria um infográfico e aí tem todo um aprendizado com o seu público, com a sua persona. Puxa, isso daí tantas pessoas baixaram, então teve interesse. Posso fazer uma versão demo, né? Um treinamento, um teste piloto, isso geralmente é protótipo de serviço, onde eu vou fazer uma demonstração para poder ver se funciona. Posso criar uma maquete, posso desenhar um storyboard, né? Então, a gente tem muitos tipos de protótipos aí. Nós temos hoje uma profundidade de protótipos digitais, né? Onde realmente são sites para fazer protótipo, né? Então, tem alguns exemplos aqui do Pop, onde eu posso fazer um app, um aplicativo, desenhando as telinhas que eu quero, fotografando, e ele vai dando personalidade para poder seguir à frente, né? Quando a gente faz isso daí, o ProtoWheel também, tem muitos assim, hoje que são sites específicos para a gente criar protótipos digitais. A gente está numa semana de transformação digital, né? Então, isso eu posso trazer como, normalmente tem um modelo freemium. Se eu quero fazer 1 ou 2 aplicações, eu não pago nada. Se eu quero usar com frequência, eu pago uma assinatura, né? Então, em tese, né, prototipar para explorar uma ideia, para testar, para inspirar, para ganhar empatia, para encontrar problemas e barreiras escondidos, para criar um entendimento comum e receber feedback. Então, o protótipo é super importante para que a gente consolide tudo que se aprendeu desde a etapa lá do descobrir, onde eu vinha estudando o problema, até esse momento final que eu imagino ter uma solução. Eu ainda não sei se eu tenho. Eu ainda estou em fase de construção. Eu preciso ir para a rua para poder ver se isso daí funciona ou não. Então, algumas dicas: eu preciso ter um apelo visual e concreto, preciso materializar a ideia, ter uma mente de iniciante, né? Então,
Gente, se só sabe desenhar boneco de palitinho, faz boneco de palitinho. Se você tem uma ideia e acha que o protótipo é criar um PPT, eu já vi startups começar com PPT, 10 folhas, onde eu simulo as telas do computador. Eu já vi isso, né? Então, não se limite a querer o ideal, né? Em último caso, tem que fazer um mock-up, tem hoje Espaço Maker, que se aluga por hora para poder ir para lá e construir. Eu preciso fazer um robô. Tem, existe. Lego hoje tem, né? Possibilidade disso. Olha, eu posso fazer maquete usando Lego e fotografar. Então, tem muitas possibilidades hoje. Não se apaixonar pelas primeiras ideias, mas criar alternativas. Normalmente, a gente tem uma ideia, se apaixona por ela, daí aquilo não dá certo, eu sofro, porque, puxa, eu tenho uma ideia tão legal, ninguém me compreendeu. Nossa, eu ia ficar rico com aquele negócio. Não tem, não existe isso, gente. Não existe isso. Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que testar, eu tenho que dar cara a tapa. Steve Blank, que é um decano da Universidade de Stanford, diz que um protótipo você tem que conversar pelo menos com 100 pessoas para ver se aquilo ali funciona. E ele tem o livro dele, ele lá em Stanford, tudo é Get Out of the Building, né? O livro dele em português, a primeira página é Vá para a rua. Vá para a rua, tem que conversar, né? Tem que trazer alternativa. A gente começa com pouca fidelidade, na medida em que vai conversando, vai melhorando, né? Então os protótipos eles vão ganhando, eles começam como protótipos, depois eu posso fazer um produto mínimo viável, a sigla em inglês é MVP, vocês vão ouvir muito falar disso, ou depois eu posso criar uma prova de conceito, que é o POC, que já é uma evolução maior, né? Posso criar essa versão demo de teste, então esse protótipo ele anda, ele cresce em maturidade na medida em que eu vou ganhando mais feedback, mais eu vou aperfeiçoando, até que ele é implantado, em definitivo, é internalizado como um processo, ou como uma solução, ou como um produto que eu estou criando para o cliente, ou até dentro da própria organização. Usar toda a nossa criatividade, a gente se limita muito, né? Nós temos muito que podemos contribuir, não ter receio de criar monstrinhos, não ter medo nenhum de fazer coisa feia, não ficou perfeito. Não é perfeito, a vida não é perfeita. Solta de qualquer maneira, vá para a rua e teste, é muito mais importante do que a gente ficar constantemente aperfeiçoando. Não tem isso, gente. Vai, às vezes, é como eu falo, 3 folhas de um PPT mostra a ideia de um negócio que pode ser muito lucrativo e você pode até ganhar um investidor. E muito importante é registrar todo o aprendizado, porque tanto isso na empresa, quanto se você está querendo construir uma coisa própria, criar seu próprio negócio, qualquer sócio ou investidor gosta de ver a evolução que a gente teve. Então, isso é bem relevante, isso nos traz muitas possibilidades de ganho e de aprendizado. E aí, quando termina tudo isso, eu utilizo uma outra ferramenta também, voltado lá para o processo Lean dos japoneses, eu aprendo demais, que é esse relatório A3 Thinking. Ele traz um resumo bem relevante, então, o que é que nós estávamos falando, como é que nós estamos agora, quais são os resultados específicos que foram solicitados, qual era o problema ou necessidade que a gente estava fazendo, qual é a nossa proposta e por quê, depois qual é o nosso plano de implementar e o nosso acompanhamento. Então, como que a gente vai poder antecipar isso aí? Eu ainda acrescento sempre mais um 8º item, que é quem é hoje o business owner, que a gente chama em gestão de projetos ágeis, ou o guardião dessa ideia, principalmente se isso está sendo feito dentro de um time, dentro da organização, com pessoas de áreas diferentes, para que possa ter um que vai levar aquela ideia à frente, que vai levar para a diretoria, que vai marcar reunião para que aquilo ali aconteça, porque se a gente não colocar um guardião dessa ideia, isso acabou o workshop, acabou a função, isso vai para a gaveta e nunca mais ninguém vê. E a gente tem uma perda muito grande, porque foi todo um processo de construção de uma solução em cima de um problema real, que poderia vir a resolver, mas porque a gente não define quem é que será o guardião dessa ideia, ou business owner disso daí, e a gente acaba se perdendo. Então, nesse contexto, eu encontrei essa ferramenta que não tem nada a ver com design thinking, mas que traz para nós um resumo muito bom de todo o processo.
E aí também a gente guarda as fotografias, porque a gente fez mapa de empatia, mapa da jornada, desenhou todo aquele plano de desenvolvimento pelo brainstorm, afinidade até um ponto de vista, aquilo a gente fotografa ou guarda o material, quando antes era presencial, né? Eu guardei muito material, eu já digitei muito post-it na minha vida para fazer os relatórios para as empresas. Mas isso é bem importante, porque se a gente vai testar essa solução que nós imaginamos que é a melhor ideia que foi escolhida e aquilo ali não dá certo, a gente pode procurar outro que possa nos ajudar, né? Então, a gente sempre volta a esse processo para poder trazer. Então, com isso, a gente finaliza aqui essa nossa base, né, do que vem a ser, né, que inovar é causar esse impacto positivo na vida das pessoas. Eu gosto muito dessa frase do Scott Berkeley, eu uso isso há muito tempo, e quando a gente está causando esse impacto positivo, nós estamos trazendo a inovação, né? Então, isso efetivamente é aquilo que nos marca, é aquilo que nos traz. Então, é isso, eu vou deixar em aberto agora, eu vou parar de compartilhar para a gente trocar ideias, conversar, e principalmente ver como é que eu aplico isso, né? Como que eu posso levar isso para o nosso dia a dia, e ter essa grande mudança nessa nossa forma de pensar. Então, eu deixo aqui aberto, quem quiser pode abrir o microfone e a gente traz isso para a nossa realidade. Vamos aterrissar agora, né? A gente tem aí 15 minutos para isso. Quem já aplica aqui Design Thinking, que já conhecia? Que queira trazer uma experiência aqui para nós? E aí, pessoal, o que acharam? O que a gente... Alguma contribuição, algum feedback de vocês? É bem importante a gente trazer, internalizar, né? Eu sempre digo, quando a gente faz uma pergunta, a gente internaliza essa aparente angústia que, puxa, como é que eu vou aplicar isso para o meu dia a dia, né? Então, como que a gente traz isso daí e como que a gente pode colocar? Eu quero comentar aqui, boa tarde, vocês estão me ouvindo aqui? Luciana. Maria Augusta, muito obrigada pela sua explanação, tá? Foi muito claro, né? A sua clareza, a qualidade dos seus exemplos, a profundidade, né? Porque eu já fiz alguns estudos de design thinking, mas nunca nessa profundidade em 2 horas. Menos de 2 horas, né? Menos de 2 horas. Então foi incrível para mim, assim, eu consegui ver no detalhe. É claro que na prática surgem, né, dúvidas, obviamente, mas eu consegui imaginar no detalhe como aplicar essa técnica. Então, realmente foi incrível, né? E agora já vi o seu site, já estou seguindo lá, vou usar muito material. Eu sou professora também numa universidade, então vou usar muito esse conteúdo que você trouxe aqui na faculdade, né, e nos treinamentos que eu dou. Eu já fiz essa técnica recentemente, o meu marido tem uma empresa de jogos de tabuleiro, e a gente criou um jogo de criatividade que está no Prelo também, ainda não foi divulgado, ainda tem os ajustes finais aí. E tanto este jogo quanto um outro jogo nós criamos com Design Thinking virtual, né? Não teve a mesa, porque foi agora na pandemia. A gente usou o Jump, que é uma ferramenta do Google para fazer os post-its. Não é, realmente, não é a mesma coisa que estar numa mesa ali, olho no olho. Isso não tem igual. Mas foi muito rico. E a gente conseguiu, assim, se colocar mesmo no lugar do cliente. Não usamos todas essas ferramentas que você trouxe, né? Muito rico todo esse material, mas mesmo assim foi bem interessante. Agora, para o ano esse finalzinho do ano, acho que sai um jogo, no ano que vem sai outro, e o Design Thinking ajudou. E essas técnicas que você trouxe vão incrementar mais ainda para os nossos projetos futuros. Então, minha gratidão aqui por compartilhar essa tarde com a gente, que foi muito rico, muito bom mesmo. Eu te agradeço, Luciana, gratidão aí pela tua fala, e também eu sempre digo, pessoal, quando eu vejo que quando a gente começa, ninguém sabe, quem está do lado não sabe que a gente não sabe. Então, mete a cara e vai, corrige no processo, pegue um grupo de amigos, convidem, comece a fazer isso com seus alunos,
chamem, sabe, pessoas, olha, eu estou precisando praticar, vamos resolver um problema real, e a gente vai aprender na prática, e vai dando maturidade, vai dando envergadura, é que nem esporte isso, né? E aí meter a cara e fazer mesmo. Eu sempre digo que meus primeiros workshops, há 10 anos atrás, dá vontade de chamar a turma e fazer um recall, de tanto que eu cresci e amadureci nesse processo. Eu digo, gente, eu vontade de fazer um recall para dizer, sabe o que era lá? Eu não sabia muito bem como é que fazia, mas a gente fazia, e a gente foi atrás, desde que eu conheci isso, eu disse, gente, isso daí mudou a minha vida mesmo, né? Mudou muito mesmo, ainda é o meu carro-chefe dentro das empresas, né? E vejo assim, sabe, Luciana? Então, eu divido com os alunos, eu trago o problema real escolhido por eles. E a gente eu faço uma etapa de cada desse diamante, então ali já dá 5 aulas. Porque o primeiro é para escolher o problema, aí eles vão desenvolver o problema, estruturar a entrevista, é uma aula. Depois eles vão para começar a desenhar persona, mapa, outra aula. E eu vou guardando, o trabalho pode ser o Jamboard aí do Google, pode ser um mural, onde a gente deixa aberto e nós vamos colocando todas essas etapas. Eu estou fazendo agora com uma turma que nós fechamos, e aí eu tenho um quinto dia com eles que eu trabalho o modelo de negócio. Traria ainda um canvas aqui para poder materializar o negócio em si, porque é um curso que precisa disso, né? Então, enquanto a gente faz isso, dá para a gente aprofundar e ampliar e testar com a meninada. Eles adoram. Adoro mesmo. Muito obrigada. Esse semestre eu tive a oportunidade de aplicar o Design Thinking num curso de empreendedorismo social. Então, os alunos criaram negócios, estão criando, né? Estão finalizando agora. Criaram ideias de negócios sociais. Claro que a pesquisa de campo ficou um pouco prejudicada por causa da pandemia, né? Eles não puderam ali estar junto mesmo. Foi uma pesquisa virtual, mas foi bem bacana usar o Design Thinking, que eu nunca tinha usado o Design Thinking nessa disciplina, eu usei esse semestre, né? E agora, no próximo, eu vou usar com muito mais riqueza, graças a você. Então, só tenho a te agradecer por hoje. Não, e qualquer coisa que precisar, pessoal, meu e-mail está ali no meu site. Meu e-mail está ali, é só pedir que eu, sabe, todo esse material tem em PDF, se não está ali a gente libera. Eu sempre vejo que a vida é de compartilhamento, o meu propósito é compartilhar conhecimento, eu sempre digo que se não tem eu traduzo e trago, né, e mostro, e acho que é isso mesmo, porque cada vez que eu ajudo alguém, vem uma necessidade que eu tenho, chega na minha máquina e me resolve outro problema. Então, eu vejo que isso é muito lindo, é muito bacana, assim, quando a gente se abre, vem outro que nossa, o algoritmo aqui já está escutando, já está me ajudando a solucionar. Então, isso é muito rico. Eu vejo que a vida é muito bacana nesse sentido. Assim. Eu gostaria de agradecer primeiro a Luciana por ter falado por mim, porque tudo que ela falou eu gostaria de repetir, não vou repetir, claro, mas, Guta, foi demais, realmente, olha, eu já tinha feito um treinamento lá da Stanford e, ainda assim, eu acho que eu aprendi ainda mais hoje. Eu pouco uso, porque eu sou uma pessoa que trabalha sozinha, então até o que eu ia te perguntar era, quando eu vejo um problema que é meu, o que eu poderia fazer? Chamar amigos para me ajudar a investigar esse problema? Vamos dizer assim. Sim, David, sim, a gente chama, dá para formar pelo menos aí 6 pessoas, um grupo de, no mínimo 6 pessoas, onde a gente consegue trabalhar à distância mesmo, vocês abram, é aquilo que eu falei, eu fiz um trabalho agora com uma empresa de Goiânia, que eles não tinham muita familiaridade com o Jamboard, com o mural, eu trabalhei num PPT dentro do Google Drive, e funcionou. Então, use a ferramenta que você tiver, e ali o Google Drive, a gente tinha a possibilidade, naquele PPT, todo mundo trazer as ideias e fazer, cada vez que mudava uma fase, mudava a página, né, do documento, funcionou muito bem, então tragam isso, tragam as pessoas e resolvam os problemas, sim. Comecem fazendo. É isso aí, né? Bem interessante. Eu, na verdade, olha, a Alessandra está falando aqui que tem o Miro também. Eu não sei qual foi dos dois que eu usei. Eu já usei um dos dois. Eu sempre digo que a melhor ferramenta é aquela que a gente tem mais amigo que sabe. Né? Quando começou a pandemia, eu tinha mais amigos dominando o mural, que me ensinaram, que me deram apoio no começo, que inclusive facilitaram até um primeiro workshop comigo.
E aí eu aprendi a usar o mural. Então, eu sempre digo, gente, o bom é aquele que a gente tem amigo que nos salva numa necessidade. É verdade. Não, porque todos eles têm uma particularidade, né, de um lado ou de outro. Assim, eu gosto muito do mural e tenho usado com os meus alunos, eles ficam encantados. São aulas de 3 horas e meia que eles não vêm passar e dizem, nossa, acabou já, que maravilha. Né? Então, isso É. é Já muito usei bom também no também. workshop e achei muito bom. E muito obrigado também por tudo que você compartilha no site, que eu também já dei uma olhada. Alguns dos teus materiais até já uso, né, alguns Olha que canvas. legal! Então, muito legal. Muito obrigada. Que bom, Deise. Sempre digo que se não tem ali, manda um e-mail, que eu adoro cavucar e traduzir e redesenhar Canvas. Tá bom. Eu faço isso, agora eu estou fazendo um de storytelling que estava faltando, vou divulgar, e estou criando esse infográfico, que pena, não consegui terminar para hoje, mas depois eu pego aí o e-mail de vocês e encaminho o link da landing page para vocês baixarem, que é todas as representações gráficas que eu consegui reunir ao longo desses 10 anos que eu estou usando o Design Thinking, para vocês verem como tudo é uma variação em cima do duplo diamante, isso muitos dos meus alunos me pediam, né? E eu digo, não interessa, gente, qual é a imagem gráfica que tem. O importante é a gente saber que tem momentos de divergência e momentos de convergência. E o nome que se dá não interessa. O importante é que a gente chegue a uma solução inovadora. Obrigada, Deise. Obrigada. Obrigada, Deise, linda. Eu estou aqui me controlando, porque toda vez que eu falo design thinking, eu não sei se é porque eu estou ficando velha mesmo, né? Mas assim, eu fiz há muito tempo atrás um curso que é o ILACE, que é design de criatividade. E toda vez que eu trabalho com design thinking, trabalho com essas questões de abre para alternativas, depois fecha para soluções e tal. Eu sempre lembro do ILACE, né? E aí eu fico, será que é querendo mudar? Né? Será que é porque é por aí? Ou a gente está só colocando nomes novos ao que a gente faz antigo? Não sei. Eu fico com essa dúvida. Eu não conheço essa metodologia, não poderia te dizer, mas com certeza tem pessoas que falam que isso daí já vem de longa data. Eu consegui localizar na literatura a partir da IDEO, no ano 2000, né, que são os materiais que tem. Diz a história e os escritos aí, que foi Hasso Plattner, da SAP, que pediu para o pessoal da IDEO uma nova forma de pensar, e Stanford deu espaço para eles desenvolverem, tanto que a D-School está dentro de Stanford, quando a gente podia viajar, né, que a gente ia para lá, eles têm os dias do Open House, toda sexta-feira tem treinamento aberto para quem quiser, abrem a casa para visitar, eu já estive lá várias vezes. Então, eu acho que são sim, a gente já faz isso, às vezes, intuitivamente, né, Roberta, e só que não tem uma sequência. O importante é que a gente saia do senso comum, saia dessa primeira ideia que está na nossa cabeça e consiga se aprofundar numa solução diferenciada. Se conseguiu fazer isso, está ótimo, né? Então, acho que ajuda muito. Tem muitas pessoas que já têm uma solução legal, que já partem para o protótipo. É por isso que ele não é uma metodologia como o Scrum, que tem começo, meio e fim, a gente tem que fazer todo aquele grande arcabouço. Aqui a gente chama de abordagem, porque eu posso pegar qualquer pedaço e adaptar à minha realidade. Né? Então, eu posso só fazer... Puxa, eu estou dentro da empresa. Poxa, eu posso desenhar um mapa de empatia, desenhar persona? Pode. Posso só ficar nas personas? Pode. Eu só quero desenhar um mapa da jornada do colaborador? Pode? Pode. Eu não preciso criar tudo, entendeu? Então, eu estou querendo entender qual é a jornada do onboarding da minha equipe. Eu vou lá e adapto o mapa, desenho o mapa como eu quiser e vou fazer a jornada desse meu colaborador no onboarding, no engajamento, né? Ou na questão de avaliação. Então, tudo isso a gente pode adaptar e a gente tem trabalhado isso dentro do RH Ágil com muita força também, mostrando como eu posso pegar pedaços disso e resolver problemas reais, saindo do eu acho, porque isso eu vejo que é importante. Quando a gente tem uma base que nos ajuda a pensar, não é o eu acho, né? É o que muita gente tem visto hoje
das organizações pautadas por dados também, que é um outro aprendizado quando a gente vai começar a conversar do People Analytics, né? Então é fantástico, né? Quando a gente começa a estudar o People Analytics, porque vai nos dando dados reais e nos tira do eu acho. Ah, eu acho. Ah, a gente não acha nada. O que é que resolve o problema do teu cliente? Né? Fatos e dados não argumentos, né? E aí você ganha tempo para não ficar ouvindo desculpas, né? Eu queria até registrar aqui que a gente está fazendo um trabalho bem interessante, a Alê, que está aqui com a gente, a Alessandra, ela já até falou aí do Miro, né? Miro, não sei como é que fala. Miro, é. Ela tem usado com a gente está fazendo uma experiência do nosso associado, né? E tem sido bem interessante, justamente porque a gente está usando essa abordagem dos dados, do que a gente tem de objetivo e como é que a gente parte em cima do objetivo para tratar o como é que vão ser feitos, como é que vão ser executados a melhor forma de trabalhar a jornada do associado. E aí eu queria Muito bom isso. Né, Ale, quer falar um pouquinho? Eu estou mega enrolada aqui, desculpa estar sem o vídeo, estou acompanhando e fazendo. Desculpa estar sem vídeo. Na verdade, ali a gente tá usando, mas até para a parte de processo também, né? Acho que a Guta no começo trouxe ali a parte de inovação, né? Então tem até o processo primeiro, né? E tem todos os vários tipos de inovação. E acho que ali o que a gente está fazendo, que a gente viu ali, é desenhar e ter mais claro o processo. Eu acho que a partir do momento que a gente tem o processo mais claro, a gente consegue fazer melhorias e ter mais noção, inclusive, assim, do que a gente está saindo fora, de todo o desperdício que a gente tem, onde a gente está perdendo tempo, onde a gente tem que concentrar energia. E aí todas essas ferramentas de inovação, aí elas vêm muito a calhar ali, né? Depois também, eu até comentei no dia lá, né, Roberta, com o pessoal, falei, vocês fazem, desenha persona, faz mapa de empatia, né? Para entender melhor aí os clientes, para ver o que pode fazer de diferente. Vamos começar pelos processos, então é por aí que a gente está começando. Está sendo Muito bem bom. legal. Muito bom, isso é bem importante, pessoal, porque aí a gente vai entrar toda na visão do Lean Strategy, que está trazendo essa visão de enxugar processo. A gente não dá mais para perder tempo em questões, isso é muito caro, é nossa vida que vai para o ralo, né? Quando a gente não dá atenção a determinadas situações e repete naquilo que não tem relevância, né? E acostuma de uma tal forma que acha que o que está acontecendo, todo o retrabalho, tudo que está sendo, faz parte do processo, e não é, né? O processo tem que ser um fluxo contínuo ali onde não tem só de agregação de valor, esse que é o ideal. Perfeito, Ale, ótimo. Muito bom. Muito bem. Então é isso, pessoal. Mais algum depoimento, alguma contribuição que queiram colocar para que a gente possa... Eu sempre gosto das perguntas porque internaliza, a gente traz para a nossa realidade, traz uma possibilidade de internalizar, né? Então, deixa eu perguntar se mais alguém tem alguma questão. Foi ótimo. Então é isso aí, te agradeço, passo a palavra então a Roberta para a gente fazer o nosso encerramento. E fico à disposição, sempre uma alegria muito grande estar aqui com a BRH São Paulo, poder contribuir, trazer essas possibilidades e essa interação entre a gente. Fico muito feliz. Gratidão a você. Guta, foi um prazer, viu? Então, eu só tenho a agradecer. Foi como a Deise falou aí, como outras pessoas já comentaram também, você conseguiu fazer um resumo, supra-sumo, assim, incrível mesmo, Guta. Muito, muito obrigada. Gente, por favor, coloquem aí seus comentários, o que vocês acharam, e se puder, autorizem para a gente também estar divulgando, porque vale a pena, né? Eu acho que se a gente conseguir multiplicar esses conceitos, a gente vai garantir que o RH ele tenha um pensamento mais ágil, ele tenha pessoas mais preparadas, desde os mais novos até os mais velhos, a pessoas que tiveram mais experiência com outras, né, outras ferramentas, com os que estão entrando agora. Então, eu acho que é muito, muito importante, né?
Então, vamos, por favor, passar aqui o que vocês acharam e vamos divulgar que vale a pena, porque realmente, Guta, foi sensacional. Valeu, gente. Um grande abraço, até a próxima. Fiquem bem, né? E a gente se vê por aí. Um abraço, pessoal. Tchau. Sintam-se abraçados, né, à distância. Mas é isso. Até mais. Tchau, gente. Sensacional.